Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é Crônica Esportiva, módulo 3, páginas 56 a 60. Bom, o esporte faz parte da vida de todo brasileiro, né? Acho que todo brasileiro gosta de esporte, gosta de assistir, gosta de praticar esporte. E ele também está em todos os meios de comunicação, no rádio, na televisão, nos noticiários da TV, a gente sempre escuta falar sobre esportes. E a crônica, ela é um gênero jornalístico também e aparece muito na televisão de forma oral, tá? E no jornal na forma escrita. Bom, hoje nós vamos ler uma crônica com o título Maracanã. Com esse título, o que vem à cabeça de vocês? Qual será o assunto da crônica que vamos ler? Bom, será que vocês acertaram? Vamos lá, vamos fazer a leitura então da crônica. Hoje vou falar de futebol. E quem pensa que sou como a Granfina do Nelson Rodrigues, que ao ser levada a um jogo perguntou quem é a bola, está muito enganado. Não sou dessas mulheres que só gostam de futebol durante a Copa do Mundo. E aqui vão algumas informações para provar o que eu estou dizendo. Sei muito bem como é a regra de impedimento. Já ouvi falar até de coisas como sem pulo e da figura A para a figura B. Assisto às resenhas de futebol de domingo à noite, trocando de canal quando elas ficam chatas e só falam dos times de São Paulo. Frequentei muitos estádios quando era jovem e, entre outras façanhas, fui aquele jogo que foi recorde de público no Maracanã em todos os tempos, porque na Copa de 50 não se contava o número de espectadores. O jogo do Brasil e Paraguai pelas eliminatórias da Copa de 70 com 180 mil pessoas. Outro dia estava pensando nisso, com orgulho, e então concluí: se eu estava lá, eu vi Pelé jogar. E aí me veio a sensação que naquele jogo não vi nada, nem Pelé, nem jogador algum, nem Brasil, nem nada. Ou pior, se vi, esqueci. O jogo em si não me marcou. A única coisa que me marcou foi o próprio Maracanã, cheio, grávido de uma multidão colorida e compacta que ululava e tremia, fazendo vibrar seu esqueleto de ferro, seu enorme corpo de cimento armado. Percebendo isso, a princípio cheguei a me sentir envergonhada. Parece coisa de mulher. Ir ao estádio e não Pensei, ir ao estádio e não ver o jogo direito, mas logo entendi. É que estar dentro do Maracanã lotado, e ainda mais lotado daquele jeito, é de fato uma experiência única, avassaladora. Por sua conformação, nosso estádio tem uma acústica espetacular, que era só dele. Quando subi pela rampa, desembocamos na arquibancada ou mesmo nas cadeiras. Somos recebidos pelo um som uníssono da multidão que nos atinge em cheio em pleno peito. Nenhum outro estádio do mundo ecoa e vibra assim. Foi por isso que desde aquele histórico Brasil-Paraguai, eu guardei acima de tudo essa sensação. Mais do que qualquer jogo, mais até do que Pelé, ficou dentro de mim aquele Maracanã cheio, um monstro vivo de beleza e cor. Bom, esse texto é de Heloísa Seixas. Ela escreveu essa crônica, né? Crônicas para ler na escola. É esse livro que tem uma capa aí. E essa é a Heloísa Seixas, claro. Ela é escritora, nasceu em 1952 no Rio de Janeiro, onde mora até os dias atuais. Ela é formada em jornalismo pela Universidade Federal de Fluminense, já trabalhou como jornalista e tradutora, até que decidiu se dedicar exclusivamente à literatura. Com mais de 20 livros publicados, Heloísa já foi finalista diversas vezes do Prêmio Jabuti. Além disso, a escritora fez parte de uma seleção de autores renomados escolhidos para publicar suas crônicas na coleção Crônicas para Ler na Escola, cujos livros são direcionados ao público jovem. Bom, e aí? Então vamos à interpretação agora. Você costuma ler crônicas? Já tinha lido uma crônica esportiva antes?
O que mais chamou a atenção de vocês aí no texto? Qual é o assunto abordado na crônica? É o que a gente viu, que vocês imaginaram antes da leitura? O esporte citado, né, é aquele que vocês tinham imaginado? Eu já tinha Maracanã, acho que todo mundo aí pensou no futebol mesmo, né? Bom, interpretação escrita, atividade 1. Assinale a alternativa correta a respeito da crônica. Trata-se de uma crônica argumentativa, pois a cronista disserta sobre suas próprias experiências, analisando fatos e apresentando ideias, ou trata-se de uma crônica narrativa, pois a cronista narra um episódio fictício com personagens e fatos inventados por ela. Então, aí você já tem as definições do que é crônica argumentativa e do que é crônica narrativa. Se você entendeu esse texto, né, as palavras, o contexto do texto, você vai saber qual é o tipo de crônica que a gente está tratando aqui. Será que ela tem uma dissertação sobre experiências próprias vividas por Heloísa Seixas? Ou ela está falando sobre uma coisa fictícia com personagens que foram inventados por ela, certo? Vamos lá. A crônica, ela apresenta como principal característica um acontecimento comum no cotidiano, certo? Uma ida ao estádio de futebol, assistir a um jogo, um clássico, né? Aliás, não foi um jogo qualquer, foi um jogo com um público muito grande de Brasil e Paraguai. Qual foi o acontecimento que originou essa crônica? Letra B. O que mais marcou a cronista durante esse acontecimento? Foi o jogo em si ou foi o Maracanã lotado? O que aconteceu? Aí temos uma foto, né? Na legenda mostra aí que é o interior do estádio do Maracanã, localizado no Rio de Janeiro, em 2015. Letra C. Ela descreve esse momento como uma expectativa única e avassaladora. O emprego da palavra avassaladora indica que a cronista achou a experiência ruim ou achou a experiência muito emocionante. 3. Em Maracanã, a cronista faz referência a uma crônica de Nelson Rodrigues. Leia um trecho desse texto abaixo. Simplesmente vou escrever sobre futebol. Entre as minhas leitoras, muitas jamais entraram no estádio Mário Filho e suspiram. Eu não gosto de futebol. Outras poderiam perguntar com a granfina das narinas de cadáver: quem é a bola? Todavia, há um momento em que todos entendem de futebol e gostam de futebol. É quando esta está em causa o destino do Escrete. Olha só, esse daí é um trecho da crônica de Nelson Rodrigues, A Sombra das Chuteiras Imortais. A cronista faz referência a esse autor citando a Granfina, personagem criada por ele, que pergunta quem é a bola em um jogo de futebol. Com que intenção ela citou tal personagem? Letra B. Além de ter citado o autor e sua personagem, de que outra forma a cronista faz referência a Nelson Rodrigues? Bom, então vamos à atividade 4. Releia uma fala da cronista. E quem pensa que eu sou a granfina de Nelson Rodrigues, que ao ser levada a um jogo, perguntou quem é a bola, está muito enganado. Não sou dessas mulheres que só gostam de futebol durante a Copa do Mundo. Por que você acha que a cronista fez essa afirmação? Letra B. Há quem não acredite que mulher goste e entenda de futebol. Quais são as informações apresentadas pela cronista para provar o contrário? C. Na pergunta quem é a bola, qual é a função das aspas? Indicar que se trata de um trecho de outro texto, destacar uma expressão ou indicar que a palavra está sendo usada no sentido figurado. Então, lembre que nós estamos falando desse trecho na Crônica Maracanã, tá? 5. Ao longo do texto, a cronista cita diversas vezes o nome de um jogador e comenta ter ficado espantada de não se lembrar dele no jogo que presenciou.
quem é esse jogador e por que causaria espanto não se lembrar dele durante uma partida? 6. Releia outro trecho da crônica. A única coisa que me marcou foi o próprio Maracanã, cheio, grávido, de uma multidão colorida e impacta, que ululava e tremia, fazendo vibrar seu esqueleto de ferro, seu enorme corpo de cimento armado. Então, olha só, aqui o Maracanã é comparado nesse trecho. É feita uma figura de linguagem aí, tá? Uma personificação. Então, ele está sendo comparado dentro de uma figura de linguagem. Eu vou aproveitar esse momento para falar nossa palavra-chave de hoje, que é esporte. Anotem aí. Então, esporte é a palavra-chave. Então, explique aí o que o Maracanã é comparado nesse trecho. Então, vamos lá. Atividade 7. A cronista emprega uma linguagem mais objetiva ou subjetiva? Nós falamos sobre isso nas aulas anteriores, o que lembrei, o que nós estudamos lá no 6º ano, o que era objetividade e subjetividade. Então, nesta crônica, a cronista ela empregou uma linguagem mais objetiva ou subjetiva? Então, vocês já conseguem responder aí e justificar a sua pergunta, a sua resposta, desculpa. 8. Qual é o nome da autora da Crônica Maracanã? 9. Onde essa crônica foi publicada? 10. Em quais outros veículos é possível encontrar textos desse gênero? Bom, gente, eu vou ler a definição de crônica e depois eu vou pular aí sobre mulheres no futebol, tá? A crônica esportiva, ela apresenta fatos do cotidiano, relacionados, obviamente, ao esporte. Ela se caracteriza pelo uso de um registro mais informal, mais descontraído, né? De uma linguagem subjetiva. Olha só a resposta da 7. Pois a cronista não precisa, né, reproduzir fielmente os fatos que ocorreram, mas apenas uma análise subjetiva de um acontecimento conforme o seu ponto de vista. Então, diferente dos outros, da notícia, por exemplo, que vocês fizeram, né, que a gente busca uma linguagem mais formal e busca ser objetivo, a crônica não. A crônica tem essa leveza de que seja dentro de um assunto específico, seja a visão de quem escreveu, do seu autor, certo? Do cronista, no caso. Bom, mulheres no futebol. Antigamente, o futebol era visto como um esporte masculino, exclusivamente, né? Mas isso tem mudado e muitas mulheres têm quebrado o preconceito machista, tornando-se importantes nomes relacionados a esse esporte. Sei que ainda a gente tem bastante que lutar, né, por isso, mas já temos um grande avanço aí dessas mulheres guerreiras, mostrando que esse é um esporte tanto para homem quanto para mulher. A jogadora de futebol feminina Marta, por exemplo, é considerada a melhor do mundo e já foi eleita 5 vezes a principal jogadora pela FIFA. Ela também é a maior artilheira da história da seleção brasileira. Além de Marta, outras mulheres estão aí superando o preconceito e ocupando posições consideradas antigamente masculinas, como Nilmara Alves, a primeira mulher com registro para ser técnica de futebol no Brasil, a jornalista apresentadora esportiva Fernanda Gentil e a locutora Isabelle Moraes, que em 2018 foi a primeira mulher brasileira a fazer a narração de um jogo na Copa. Certo? Então, terminamos aqui mais um capítulo. Então, vocês podem falar responder as questões do que estudei. Aproveitar assim para rever os pontos importantes que trabalhamos neste capítulo, que foi a notícia, a crônica esportiva, os sinais de pontuação, as pontuações aí que vimos, né, revimos, na verdade, parênteses, aspas, 2 pontos, ponto e vírgula, e as reticências, tá? E na próxima aula a gente faz a correção dessas atividades e vamos começar o próximo capítulo, tá certo? Então, vou ficando aqui. Não esqueçam de preencher a chamada. Já falei a palavra-chave, ela já apareceu aí. É claro que está relacionado ao assunto da aula de hoje, que é esporte. E então,
envie as atividades até o final do dia no Google Classroom. Qualquer dúvida, me chame. Um beijo grande, tchau, tchau.